No primeiríssimo momento da pandemia, que a gente não entendia nem muito bem o que era esse vírus, como transmitia, o que ele causava nas pessoas, eu até compreendo que nas primeiras 3 semanas a gente tenha dado um break, assim, e parado tudo para poder compreender mesmo o que estava acontecendo. Sim. Mas acontece que a gente deu essa parada e ficou aí, né? E ficou aí e como se estivéssemos falando com pessoas acostumadas a se dar mal, a gente assumiu como sociedade que essas mulheres se viram, que essas crecheiras se viram, que esses trabalhadores que ganham tão pouco e vivem com tão pouco, eles se viram, uma cesta básica tá bom, né? Sim. Uma cesta básica, ok. E essas mulheres mães também, elas sempre se viraram, elas vão achar uma solução. E para por aí. O que eu tenho observado com essa pandemia é que definitivamente não há mais espaço para as políticas públicas que elas tratam todo mundo da mesma forma. É preciso ter um conjunto de soluções para o mesmo problema para que as pessoas possam, de acordo com a sua individualidade, a necessidade, adaptar. Eu brinco que é igual aos métodos anticoncepcionais. Tem vários métodos com o mesmo objetivo, um vai se adaptar com esse, outro com aquele, outro com aquele, outro com aquele. Quando a Sim. gente fala de cuidado de crianças, é a responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Então, que o Estado vai ter que fazer alguma coisa? Vai. Mas a questão é a creche? Talvez seja a creche. E aí, por mais que seja importante que as pessoas fiquem em casa, e que seria o mundo ideal, né? Enquanto tiver pandemia, as pessoas ficam em casa, na prática a vida não funciona assim. Alguns grupos nunca deixaram de trabalhar. Quem trabalha Sim. em supermercado nunca deixou de trabalhar. Quem trabalha no hospital nunca deixou de trabalhar. Então, assim, é preciso garantir a creche, por mais pandêmico que esteja o momento, para as pessoas que precisam disso para continuar. Porque enquanto a gente fica falando que não vai ter creche porque há risco de contaminação, as mulheres estão entregando seus filhos para as vizinhas que estão cuidando de 10 crianças ao mesmo tempo, em situações bastante precárias. Então, assim, essas crianças não estão protegidas, essas famílias não estão protegidas, a gente só tirou o serviço do Estado e expôs essas crianças a mais risco. Elas não estão isoladinhas na casa delas, né? Muitas estão num contexto ainda mais inseguro, não só pela pandemia, mas pela estrutura mesmo. Depois a gente poderia falar, porque a creche circula muita gente, né? É um prédio com várias turmas. Nós poderíamos falar de ter uma segunda solução, que é uma cuidadora comunitária. Mulheres que tivessem remuneração do Estado. Hoje a prefeitura gasta R$ 700 mais ou menos por mês por criança na creche. Então ela paga isso para as creches conveniadas, por exemplo. Eventualmente, a gente poderia ter opções descentralizadas. Uma pessoa, ela passaria por um treinamento e poderia ser uma conveniada pessoa física, vamos dizer assim, que cuidasse de 2, 3 crianças só, Sim. né? E assim, outras soluções. As pessoas falam que, né, com relação à creche, não é só cuidado, é educação, tem as leis, tem uma série de questões envolvidas, mas a gente precisa, dentro dessa estrutura que realmente nos limita, a gente não pode tudo, né? Encontrar soluções variadas. A mesma coisa para a escola. Vai ter pessoas que precisam voltar para a escola, precisam, podem e querem, né? Voltar para a escola full time. Porque tem criança que está trancada dentro de casa enquanto o pai trabalha. Sozinha, 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 né? E tem outras que precisam, podem e querem não voltar para a aula presencial e ficar só online. O Estado vai ter que dar essas duas opções. E talvez uma terceira opção mista.